E ontem a gente estava falando sobre o relatório lá dos Estados Unidos que fala sobre os direitos humanos, né? Que é o ponto também que eles abordam em relação a Alexandre de Moraes. E o Departamento de Estado norte-americano divulgou o relatório. E aí é muito interessante dar uma olhada nesse relatório. Josias deu uma olhada nesse relatório. Afirma que a situação dos direitos humanos no Brasil piorou no ano passado. O documento cita como exemplo as ações do Supremo Tribunal Federal para supostamente censurar Bolsonaro e aliados, o bloqueio da rede social. O relatório cita também as mortes causadas por policiais militares em dois estados governados por políticos bolsonaristas, São Paulo e Roraima. A principal menção tem a ver com os casos que aconteceram no território paulista, na gestão de Tarcísio de Freitas. Diz o seguinte: alguns homicídios foram atribuídos a uma operação policial contra organizações criminosas transnacionais no estado de São Paulo no primeiro semestre do ano e uma operação policial realizada na Baixada Santista. E o relatório também menciona uma suposta atuação de milícias formadas por policiais no estado de Roraima, que é governado por Antônio Denário, que é também apoiador de Bolsonaro. O Josias escreveu uma coluna a respeito disso, dizendo que os novos tiros de Bolsonaro, ó, os novos tiros de Trump contra o Brasil atingem o aliado dele, Tarcísio. E aí não foi bala perdida não, né, Josias, como você falou. Não, não foi. Foi direto, né? O tiro ricocheteou no Tarcísio, né? O mal, Fabiola, o mal de um bolsonarista pseudo-moderado que apoia um mito destrambelhado como o Bolsonaro e venera um imperialista acelerado como o Trump, o risco que um bolsonarista pseudo-moderado corre nessa situação é o pessoal olhar de longe e não conseguir distinguir, não conseguir saber quem é quem, porque realmente o Tarcísio de Freitas se misturou num balaio que transforma em ficção a aparência de político moderado que ele tenta vender, né? E aí vem o Trump fazendo novos disparos contra o Brasil, divulgou, o governo americano divulgou esse relatório do Departamento de Estado, que é um relatório que é divulgado há 40 anos, eles divulgam esse relatório sobre violações de direitos humanos no mundo. E aí esse documento ecoou aqueles ataques corrosivos que a Casa Branca vem fazendo ao governo Lula, ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, só que dessa vez esses tiros ricochetearam mesmo no Tarcísio de Freitas, que tem lá um capítulo que é dedicado à violência policial, e eles falam de execuções extrajudiciais. Aí o documento anota lá que houve relatos, e nós chegamos a comentar isso aqui, relatos de policiais que cometeram execuções arbitrárias, ilegais, no estado de São Paulo, menciona aquelas mortes que ocorreram em operações realizadas pela PM, pela Polícia Militar Paulista, lá na Baixada Santista, né? Trata como homicídio qualificado com obstrução de provas a execução de um desses personagens, um personagem, uma pessoa que foi morta lá, que chama Fábio Ferreira, né? E dá nome lá às fardas todas, quem atirou, deu tiros a queima-roupa numa pessoa que estava indefesa, um outro que atirou quando a vítima já estava no chão, já inerte, né? E isso realmente deixa o Tarcísio de Freitas numa situação embaraçosa, né? Porque você se lembra, Fabíola, que em março do ano passado, quando entidades civis, que o Tarcísio chama de esquerdistas e tal, quando entidades denunciaram lá essas operações que foram classificadas como letais, que mostravam uma escalada da violência policial na Baixada Santista, foram à ONU para denunciar essas operações todas, e aí o Tarcísio de Freitas disse: pode ir à ONU, pode ir para a Liga da Justiça, pode ir ao raio que o parta, que eu não estou nem aí. E agora ele precisa dizer meia dúzia de palavras sobre esse documento do governo americano, porque é um documento que é endossado ali pelo ídolo dele, por esse político que ele venera, colocava lá o bonezinho vermelho do Trump, há muito tempo que ele não está usando esse bonezinho, né? Mas ele precisa agora dizer alguma coisa. E fica numa situação até ridícula, né, Fabiola? É o preço que se paga quando você, irrefletidamente,
adere a coisas que não são passíveis de apoio, né? Num primeiro momento, é preciso lembrar, o Tarcísio de Freitas apoiou até o tarifaço do Trump contra o Brasil. Depois ele se reposicionou em cena, mas ainda hoje tem dificuldade, faz um zigue-zague, põe a culpa no Lula, não fala do Eduardo Bolsonaro, que está praticando essa traição contra o Brasil lá nos Estados Unidos, né? Então é como eu disse, o mal que um bolsonarista assim, pseudo-moderado, corre quando apoia aí, o risco que corre quando apoia um sujeito imprevisível como o Trump é o pessoal olhar de longe assim e não conseguir saber quem é quem. E o Tarcísio agora está nessa posição. Está ficando difícil fazer a pose de moderado. Muito difícil, Fabiola.